Sejam bem-vindas ao consultório da Drag Therapy. Sente-se na poltrona para conversar com a psicóloga Miss Draga, a psiquiatra irmã Mary Poppers e a arte-terapeuta Abacaxir. Entre desabafos e reflexões, na próxima hora teremos um dragnóstico. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos e todas. De volta ao nosso consultório diagnóstico. Eu espero que sua fala esteja mais fluente que o meu hoje, porque temos mais uma entrevista para vocês. Aqui comigo, como de costume, Miss Draga. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá em qual espaço-tempo você esteja, em qual submundo você esteja. Se você está ali no Telegram, na Deep Web, boa tarde, boa noite e cuidado com a polícia. E hoje temos mais uma convidada ilustríssima. Ela que é drag, cantora, atriz, roteirista, cozinheira, arquiteta, engenheira, sapateira, tudo. Ela é tudo. Não tem hífen suficiente para ela. Não tem hífen suficiente. Mas o hífen não tinha acabado? Com vocês, aí se eu falar o nome dela errado, né, aí ela me corrija. Lindy XOXO. É lógico, temos uma gringa aqui, gente. Como que não vai falar o meu nome certo logo aqui? Por favor. Bem-vinda, Lindy, ao nosso consultório gente. diagnóstico. A gente tem muitas perguntas para vocês sobre diversos temas. Sim. E a gente sempre começa com as perguntas mais clichês da cena drag. Então, vou falar 3 de uma vez pra gente já tirar da frente. Quando foi a primeira vez que montou? Como foi e como chegou nesse nome drag? Tá, me montei pela primeira vez em 2019, em maio, na final de Drag Race, da temporada 12, acho. É a que a Ivy tava na final. Ainda acompanhava Drag Race nessa época. E aí eu vi que ia ter uma exibição com a Duda Delo Russo, e eu era muito fã da Duda Delo Russo desde a Academia de Drags. Falei, bom, vai ter uma drag apresentando, então vão ter várias drags. Por que eu não vou montada? Ai, vai ter uma drag apresentando, deve ser bom. Mal sabia. Pior que não Duda, foi nem beijo esse o pra raciocínio. você, viu? Mas não, Beijo, foi Duda, com viu? certeza foi bem organizado. Não foi nem isso. Eu fiquei pensando que iam ter muitas drags, então ia ser um rolê de drags. Cheguei lá, só tinha eu e a Duda Delo Russo montadas. Foi ótimo. E era o meu primeiro dia. Ela me chamou no palco pra falar como era ser uma mulher drag que se montava. E eu fiquei tipo, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho 6 anos. Mas foi isso. Aí, a primeira pergunta era essa. Como foi? Foi bafo, foi muito bom. Eu fui pegando gosto pela coisa mais depois, porque eu comecei a frequentar a Festa Feijão. E aí eu comecei a performar. E em 2019 eu tinha entrado na faculdade, eu faço faculdade de artes cênicas, sou atriz mesmo, o resto das coisas eu não garanto. Mas Malhação, atriz, quando vem. Ah, louca! 2026. Não gosto de academia, entendeu? Mas aí eu entrei na faculdade achando que eu ia fazer teatro musical. Então eu tava amando no musical e fazendo drag pra brincar. Só que eu comecei a perceber que eu só pensava nisso o mês inteiro. Eu só pensava na feijão do mês que vem e na performance que eu ia fazer no mês que vem. Eu andava na rua pensando em performance. Aí chegou no final do ano eu falei, bom, acho que eu quero ser drag. É uma história mais comprida, mas basicamente é isso. O nome, eu sempre tive esse nome. Porque eu sempre quis ser drag porque eu queria ser uma diva pop. E aí eu tinha um nome de diva pop quando eu era mais novinha, assim. E também porque eu sofria muito bullying na escola, eu tinha Twitter, mas eu tinha um Twitter que era fã-clube da Lady Gaga. E aí, Little Monster. Muito! Drag Queen Muito! Juro. Não, eu era muito Little Monster. Já passei a minha fase, assim. Não que eu não goste da Gaga hoje, amo. Mas já fui fã maluca dela. E aí eu não gostava de usar o meu nome de verdade, porque eu não queria que as pessoas da escola me achassem. Que, né, tinha umas questões. E aí eu, cheguei nesse nome fazendo uma brincadeira com... Eu tinha uns códigos pra escrever bilhetinho com as minhas amigas. E, caso a professora pegasse, a gente tava escrevendo meio que em outra língua. Então não dava pra entender que era esse código. Aí uma vez, acho que eu tentei escrever meu nome nesse código. E saiu isso.
E aí eu gostava muito de Gossip Girl também, veio o XOXO e ficou. Nesse dia que eu saí montada, eu nem tinha nome, eu só fui pra brincar. Aí a Duda Russo me chamou no palco e falou, fala o seu nome pra gente te acompanhar. Aí eu falei esse, Foi e ficou pra sempre. É isso. Bom, geralmente é o inverso, né? Você inventa um nome e depois descobre que a arroba não está disponível para você, não teve esse problema. Logo meteu o arroba na conversa e já colocou o nome. Então essa foi a parte clichê. Pensando um pouco mais, você descreveu como foi quando era a primeira vez, mas por que começou a montar? O que era antes daquele dia que te levou nesse dia vou montada? Então, eu já gostava de drag há muito tempo, né, também, por causa de Drag Race. Eu acompanho drag, acho que, tipo, desde 2014, que acho que ninguém ainda acompanhava drag, assim, aqui no Brasil era bem pouquinho, e eu era menor de idade, então eu acompanhava só pelo Facebook mesmo. Mas curtia muito e eu sempre fui muito fã da Gaga. Eu gostava muito dela. Quantos anos você tem? 23. Gente, baby, little baby. Eu sou dos anos 2000, gente. 2000 mesmo. E aí, eu sempre fui muito fã da Gaga e eu sempre cantei, sempre fiz teatro, gostava de fazer... Eu fazia show pra minha família, assim, tipo, as pessoas iam visitar a gente em casa e eu falava, eu tenho que fazer meu show. E aí eu cantava músicas do High School Musical. Era literalmente isso. Tomem seus Tipo, lugares. eu ficava pra minha mãe assim, mãe, quando que eu vou poder fazer o show? Então eu sempre tive muito esse lugar, mas eu costumo falar que eu não falava que eu queria ser cantora, porque na minha cabeça ser cantora era você pegar um violão, um banquinho, sentar e cantar. E o que eu queria fazer era usar muito glitter e ficar pendurada no palco com um balé de 30 gays de calcinha, enquanto eu soltava um high note. Era isso que eu queria fazer. E eu não sabia. Ou seja, você queria ser a Melody. Amiga, por favor. Mas aí eu, tipo, não sabia que profissão era essa, né? Que arte era essa. E eu até comecei a me interessar muito por teatro musical, porque eu acho que o teatro musical encontra um pouco esse lugar de performatividade. Gays de calcinha no palco. E de excessos, eu acho, né? Mas aí eu comecei a trabalhar com isso, de fato. Comecei a estudar teatro musical e tal. E, tipo, não me vi feliz. Ao mesmo tempo surgiu a drag, mas foi realmente assim, tipo, eu vou fazer uma graça. Eu já sabia que tinham meninas que faziam drag. Eu até comentei com vocês que eu já acompanhava a Tenebrária nesse ano. Já acompanhava a Ginger, já acompanhava a Vlada, a Vitrova, a Paloma, tipo, pela internet. Então eu já sabia que mulheres podiam fazer drag, mas acho que eu não me via muito nesse lugar. Então eu quis me montar pra brincar mesmo. E aí, deu certo. Foi isso. Posso só fazer uma pergunta? Vai. Você falou que gosta muito de teatro musical. Qual que é o seu musical favorito? In the Heights. Não conheço. Você conhece Hamilton? Sim. É do mesmo compositor de Hamilton, mas ele fez antes esse musical. É um musical que fala sobre um bairro de Nova York chamado Washington Heights. E aí ele vai contar... É um bairro de imigrantes latinos. E aí esse musical conta a história de vários desses imigrantes nesse bairro. E ele vai usar o bairro como uma alegoria para as pessoas nesse país. Para as pessoas que saíram do próprio país para sonhar em outro lugar. É uma vibe assim meio Cortiço, sabe? O bairro é um personagem. Mas é muito legal. É muito lindo, eu acho muito inspirador, então é o meu musical preferido. Então tá, né? É isso. E Cultura. Amiga, sou estudada. Falou sobre o porquê que você começou a montar. Agora, onde você está hoje? Para que você continua? Eu continuo pra ser uma diva pop mesmo. Eu encontrei o meu objetivo de vida aí na drag, entendendo que a drag que eu queria fazer era uma diva pop. Porque é isso, eu quero cantar, eu componho, né? Então eu escrevo as minhas músicas, mas eu não consigo separar as duas coisas. Acho que talvez um dia eu vou fazer uma era desmontada, de cara limpa, sempre vem, né? O Joanne. A era Joanne chega para todas. Mas primeiro vamos pro Mas lote por pop, enquanto... E Pelo amor de Deus. como que foi essa junção da música com a drag? Você já pensava nisso quando você
falou, é isso que eu quero fazer, ou aconteceu? Acho que não. Tipo, quando eu comecei a me montar, que eu fazia o show na Feijão, assim, eu gostava muito de misturar elementos da cultura pop com a música. Então, tipo, em 2019 eu fiz uma performance de uma música da Cia, só que é uma música chamada Heaven Can Wait. E aí a performance mostrava, tipo, o momento que Ícaro cai do céu com as asas que ele colou com cera. Então eu gostava muito de pensar nessas junções. Aí depois eu comecei a pensar, eu queria fazer minhas performances cantando e não dublando, porque eu canto. E aí, conforme eu fui fazendo, eu fui entendendo que era isso, assim. Porque quando eu comecei a me montar, eu não pensava nas coisas no mesmo lugar. Mas depois também, quando eu comecei a me aprofundar na arte drag, entender que isso também era meu. Porque eu acho que, sendo uma mulher, passou muito tempo que eu, tipo, achava que eu tava invadindo um espaço de outras pessoas. Depois que eu consegui superar isso, acho que ficou mais claro, assim, pra mim. Era isso que eu ia te perguntar, porque a cena drag da música é totalmente de homem cis, né? Assim, Pablo, Glória... Acho não que lembro, a Lia... A Lia e a Kaia pelo menos são aqui no boys Brasil, também. né? Aqui no Brasil, não lembro. Tem uma drag do Drag Race UK, que eu acho que canta, não lembro o nome dela, que é... Vários cantam lá. Que é uma mulher cis, ela é... Victoria? A Victoria canta? Não canta? Acho que não. Acho que não lançou música, mas com certeza canta, eu acho que pelo Tô louca. Deve cantar, mas acho que ela não tem uma carreira enquanto cantora. E como é que você se vê? Como é que você vê essa cena e como é que você se vê diante desse desafio também, né? Eu tava pensando muito sobre isso essa semana, então até é muito legal que a gente tá fazendo essa entrevista agora, porque eu passei por um momento de, tipo, desacreditar muito disso, porque eu tenho a sensação que é muito difícil de alcançar as pessoas com drag, e ainda mais sendo uma mulher fazendo drag, eu acho que tem uma outra barreira aí. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho entendido que isso é a minha potência também, de causar esse certo estranhamento. E também essa reafirmação de que isso também é meu. Eu fiquei pensando que eu acho que drag é a nossa expressão de força enquanto pessoas LGBT, sabe? A gente não pertence a essa sociedade heteronormativa e não pertence no sentido de essa vida meio que não é nossa e eles fazem pra não ser nossa mesmo. Então tá bom, eu tornei não ser a minha personalidade. Eu não sou mesmo. E vocês vão me amar por isso. Então, é meio sobre isso pra mim. E um exemplo de sucesso no mundo drag pra você? Um exemplo de sucesso no mundo drag? Agora eu só consigo pensar na Pablo. Porque eu acho que é muito revolucionário o que a gente tem aqui no Brasil, né? A gente não tá tão acostumado que a gente... Sei lá, acho que essa é a resposta óbvia também, mas é que eu fico pensando muito no macro. E, tipo, quanto isso é importante na cena mundial, sabe? Porque a gente também... tira a importância do que é nosso, né? Tem essa síndrome de vira-lata mesmo, mas, tipo, nem lá fora eles têm isso. Lá fora eles ainda têm um drag race que impulsiona as pessoas, tal. Aqui a gente não tinha nada e ainda assim uma das maiores cantoras do nosso país é um viado de peruca. Isso é muito importante. E eu acho que é muito doido, porque eu lembro as primeiras vindas do Pablo para Priscila e tipo, de ter visto ela fumando lá fora da porta igual qualquer pessoa, super acessível. E obviamente isso mudou muito rápido, né? Eu acho que de um ano para outro era de tem uma nova drag surgindo para temos uma ícone nacional. E eu concordo com você, porque eu acho que com o meu contato com o meu país, eu consigo ver os gays lá quando o Pablo vai, quando a Glória foi agora. E, tipo, para eles é uma coisa incrível. Tipo, nossa, meu Deus, que Deus brasileiro é essa? Tipo, que bafo. Sim. E as pessoas ficam
malucos. E para nós aqui agora já é... claro que as paradas estão cheias de músicas de drag. E é uma coisa muito única. Não, e na verdade o que eu acho muito maluco e pra mim se torna ainda mais revolucionário é que, apesar do sucesso da Pabllo e da Glória, eu não acho que a nossa cena tem superstars o suficiente. Tipo assim, por que Lia Clark não é um grande nome do funk hoje em dia? Sendo que ela surgiu junto com a Pabllo e emplacou vários hits também. Porque a música é um rolê homofóbico. É o que eu falo, assim, é um rolê que não nos pertence, mas então tá bom. Então vocês vão engolir sim, vocês vão gostar. E uma pergunta genuína, tipo, pensando espontaneamente aqui. Você acha que o Pabllo, por mais que tenha quebrado paradigmas e moldes, que talvez agora ela também acabou, não pessoalmente, né, mas pelo mercado, tem criado um novo molde que precisa ser seguido? Sim, com certeza. Com certeza. Nada contra a Pabllo, tá? Se um dia você assistir isso, diva, você é maravilhosa. Mentira, ela odeia. Mas, não ironicamente, gosto muito. Não cancelem ela. Mas sim, porque eu acho que a Pabllo também performa uma feminilidade, né? Que é muito... Vende, né? É vendável na drag, que é o que as pessoas esperam ver de uma drag. Que é exatamente um homem de peruca com... na verdade, um homem fingindo ser uma mulher perfeita. Eu acho que é isso. E que é atraente, né? Que atrai. É. Que eu acho que quando o Pabllo chegou no mainstream, uma parte foi isso, né? Foi as pegadinhas de homem, né? De que tipo, você não acha ela gostosa? Sim. Eu acho. Posso falar uma coisa polêmica? Fala, amiga, vamos polemizar, lógico. Eu acho que tem, assim, a gente vive no país que mais mata pessoas trans. Sim. E coincidentemente, o país que mais consome pornografia Trans. de pessoas trans, sobretudo de pessoas trans femininas. Então, eu acho que a figura da Pabllo mexe muito com o imaginário e com o fetiche. Sim. Do brasileiro também, né? Acho que é importante ela estar onde está. Acho louvável ela ter conseguido o que ela conseguiu, né? E eu pelo menos tenho visto que ela vem usando isso para hackear o sistema, né? A gente fala muito aqui desde o primeiro episódio como drag é hacker, né? A Malona cunhou essa expressão e a gente se apropriou dela, né? Pra usar. O drag é um grande hacker do sistema hétero cisnormativo, né? E é muito louco pensar, né? Porque hoje, se você for pra São Miguel Paulista, descer ali no terminal de ônibus, vai ter uma barraquinha de pipoca tocando Pabllo. Se você for numa balada hétero na Vila Olímpia, vai ter alguém tocando Glória Groove. Sabe? Sim. Como isso foi assimilado. Acho importante, mas acho que a gente tem continuar criticando para que ele não vire isso que você falou. Não vire um grande... Não fique tudo homogêneo, né? Sim. Porque eu acho que é isso. Como você falou, né? A gente tem diversos talentos, estilos e tudo. E eu fico pensando, ao mesmo tempo, que legal que a gente tem várias delas já no auge, mas como que a próxima geração vai chegar lá e quais são as barreiras que pessoas como você estão enfrentando agora? Que existe uma pessoa famosa, mas de uma certa forma, e que o mercado às vezes... A gente está vendo isso muito no cinema agora. O cinema está com dificuldades de se erguer pós-pandemia, então estão simplesmente fazendo continuações, porque sabem que rende. Sim. Então eu fico pensando como que deve ser difícil se você é uma drag que canta, mas que não canta, não fala sobre as mesmas coisas, ou se veste da mesma maneira que Pabllo, Glória e Lia. É um público completamente diferente, assim, né, pra, tipo, começar a história. É meio triste, até por isso eu falei que eu tava meio desanimada uns tempos atrás com isso, porque, tipo, o público que me segue nas redes sociais, até, sei lá, o começo desse ano, era 70% de mulheres, tipo, 30% de homens gays. Que a gente sabe que é o maior público que consome drag. E tem um nome, né, isso. Eu sei por que isso acontece. Então, é meio decepcionante, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é sobre, tipo,
pensar em novas maneiras de atingir essas pessoas. Porque, querendo ou não, o público que consome a Pablo é o público que consome diva pop. Então é só uma questão de eles entenderem que esse clube do Bolinha que eles inventaram não existe. Eu sou o clube. Vocês só são o Bolinha, no caso. Então, eu acho que é meio nesse lugar, assim, pra mim. Eu não tenho pensado muito nisso, porque se eu pensar demais, eu fico muito triste. Então vamos pra frente. Com você, Então não Braga. pense. Mitos, ritos, técnicas e truques. Plim. Passada. Um mito sobre Lindy. Que as pessoas... que rola por aí, mas que não é verdade. Bicha. Agora quem quer polemizar sou eu. Não sei se vou polemizar. Calma, deixa eu pensar. Um mito. Eu acho que tem muito essa coisa... Já ouvi de algumas pessoas que eu sou uma pessoa muito arrogante. Que eu sou uma pessoa metida. Mas eu acho que tem um pouco a ver com... uma mulher num lugar de poder. Num lugar de poder. Levantando a voz pra garantir os seus direitos. E uma mulher que não deita. Assim, no caso. Eu já tive alguns desentendimentos com várias pessoas por simplesmente virar e falar: isso que você tá falando é machismo, isso que você tá falando tá errado e eu não vou aceitar ser tratada dessa forma. Então, acho que esse é o mito que eu vou desconstruir por hoje. Resolvi não polemizar. Um rito numa montação que não pode... a hora que você vai se montar, precisa desse ritual. Eu gosto de tapar o umbigo antes de sair montada. Tá de picom fazendo escola. Pois é. E tem algum significado mesmo? Não, é porque, assim, na verdade eu não sou uma pessoa muito religiosa e nem muito mística. Mas eu acho que eu tenho tentado encontrar pequenas técnicas pra tentar, sei lá, me proteger. Se alguém acredita nisso, então não vai me fazer mal. Botei e saí de casa. Porque acho que a gente tá em contato com muita gente também, assim, né, na balada, no palco e tal. Aí eu tenho tomado esse cuidado. Não sei se adianta alguma coisa, mas... E agora uma técnica que não pode faltar na sua montação. Ou em um show, enfim, alguma coisa que você usa na drag, você fala, isso eu faço e dá certo. Uma técnica que não pode faltar na minha montação. Ou num show, alguma coisa que você usa pra performar também. Nossa, acho que não tem nada muito específico, assim. Não sei, eu aqueço a voz de fazer show sempre, só isso. Técnica de montação... Você deixa de tomar gelado, alguma coisa assim? Eu não tomo nada, eu bebo água só antes de fazer show. Não gosto de beber álcool, nada. Quando eu vou trabalhar, assim, eu fico... Eu também não. Sobra de tudo. Você acredita? Não bebo nada quando eu tô de drag. Não entendi isso, cara. Você viu... teve uma notícia que estava rodando nessas últimas semanas sobre como... Beijo, Aquária. Eu não sei se é Millennials ou Gen Z que está deixando de beber e quer balada mais cedo para voltar às 2 da manhã. É porque a geração Z já nasceu conformada que tudo tá errado, que nada vai dar certo. Nossa geração ainda acreditava que alguma coisa podia resolver. E agora a gente tá se deparando com a triste realidade da vida. E aí tem que beber, gente. Não, mas não é por isso, não. Eu não gosto de beber antes de fazer show, quando eu tô trabalhando, porque álcool me dá muito sono. Então, e ainda mais que eu moro muito longe daqui de São Paulo, todos os rolês, eu tenho sempre que aguentar até 5 horas da manhã. Porque o Uber pra minha casa não custa menos que R$100. Então, eu não posso ficar com sono. Aí eu não bebo por isso. Um truque. Um truque, quando você faz assim, ninguém acredita que dá certo, mas dá, com você dá. Bicha, um truque? Faz tempo que eu não tô mais truqueira. Calma. Não sei. Um truque que eu tenho. Não é um truque, na verdade, é só um migué que eu dou. Eu ganhei um salto de um amigo meu, que é lindo, é uma plataforma belíssima, igual essa daqui que tá no cenário. Quer dizer, igual não, né? Parecida, porque não é dessa marca. Só que a plataforma é 43. Eu calço 36.
Só 10 números a mais. Quase. Mas eu não ia jogar essa plataforma fora. Então eu uso 3 meias muito grossas. E aí fica do meu tamanho. É uma Fica beleza. até confortável, né? É Então, muito Então, confortável. É esse o meu truque. É uma pantufa, praticamente. É né? uma pantufa que me deixa mais alta. Que delícia. Agora a gente vai abrir o leque musical da Lindy com o nosso Jukebox Drag. Passada. A primeira música que performou. A primeira música que eu performei foi Dog Days Are Over, da Florence. A última música que foi pega dublando em público. No transporte público. E não... Tava com fone dublando no no transporte ouvido, público? E você de repente viu que as pessoas estavam te olhando como doida. Bicha, Dublando- não sei. Hoje eu estava ouvindo Charlie XX, do Pop 2, mas não vou lembrar a música. Você foi convidada para trabalhar numa festa, foi lá para performar sua música no USB, mas deu errado. Tem que escolher uma música X que o DJ vai ter para performar na hora. Qual que vai escolher? Uma música X pra eu performar na hora? Acho que Born This Way, da Gaga. Uma música para despertar sua drag num dia ruim. Você vai ter que montar no sábado à noite, mas acordou e não tá afim. Qual música que consegue te arrancar daquele poço? Qualquer uma da Donna Summer. Errado Do não álbum tá. Bad Girls. Vamos especificar. Agora polêmica. Meu Deus. Uma música que nunca mais quer ver ninguém performando. Uma música que eu nunca mais quero ver ninguém Chega. performando. Não tenho uma música que eu Não odeio acredito, assim, não. pense Juro mais. por Deus. Deixa eu pensar, calma. Como você vai na Vou balada pensar. assim e falar, ai, gente, de novo não. É porque quando a drag performa, me tira esse ranço. Eu não aguento, às vezes, mais ouvir tocando. Não aguento mais ouvir tocando, sei lá, Crazy in Love. Bad Romance. Pra mim já deu um pouquinho. Mas quando as drags performam, normalmente eu espero que haja uma coisa nova. Nem que seja só eu ver a drag performando. Quando tem drag performando, já tô dando graças a Deus, entendeu? É isso. Tá certo. E para os contratantes ouvindo, a próxima música que gostaria de performar. A minha, né? Don't Touch It's Art. Por favor. Essa foi fácil. É lógico. Agora eu tô nessa vibe, amiga. Eu só faço show de música minha. Você acha? A louca. Eu faço ainda covers, mas gosto de fazer as minhas músicas. E agora eu vou devolver para a Draga para fazer uma triagem mais profunda. Meu Deus. Agora chegou a hora Eu das sou maluca, hein? perguntas que, assim como eu, são pesadas. Socorro. Primeira pergunta pesada. A gente fala muito você falou que começou a acompanhar a drag em 2014. Foi mais ou menos a época que a gente começou a se montar. E acho que a maioria das drags que estão aí na cena, ainda que resistiram, também começaram mais ou menos nessa época, né? Além da Alexia, que começou no Egito Antigo e tal. E aí, vem sempre uma cobrança, né? Com o trabalho. Você acha que precisa melhorar pra valer a pena? Como assim? A drag, por exemplo, tem drags que você vê, por exemplo, a Tiffany Bradshaw. A Tiffany Bradshaw foi de Annabelle pra sei lá, pra Miss Alemanha, né? Que ótimo. Essa pergunta veio porque no encontro do Dragaholics Anonymous, a gente estava conversando naquele dia sobre desistir de fazer drag. E todo mundo tava abrindo o quão próximo que chegou a desistir ou se de fato desistiu. E alguém trouxe a ideia de que eu não senti que eu estava melhorando em nada. Minha maquiagem Entendi. não mudava, minhas performances não aconteciam. E tipo, que essa sensação de não estar melhorando e não apenas estar fazendo não era suficiente, não era satisfatório. Entendi. Então precisava sentir esse avanço para manter o gás. Entendi. Eu tava em dúvida se a pergunta era, tipo, em relação se eu preciso sentir que estou melhorando ou se as outras pessoas precisam ver uma melhora. Tanto faz. São duas perguntas boas, vamos Tanto com faz. ambas. Não, eu acho que
Na verdade, a resposta para as duas talvez seja meio a mesma. Lógico que a gente não tem que fazer o nosso trabalho pensando nas outras pessoas e no público. Existe um público que se quer atingir, então é inteligente se você pensar nesse público. Mas eu acho que é menos sobre melhorar e mais sobre, tipo, ter um objetivo e construir uma carreira, sabe? Então, às vezes, a sua carreira é aquilo que você faz muito bem. Não vejo por que mudar. E tá tudo bem, se você se sente bem assim. Mas eu acho que é sobre essa questão de objetivo mesmo. Eu tenho me sentido mais movida quando eu encontro novos objetivos do que continuar na mesma coisa, assim. Eu tenho estado num momento meio assim que eu sinto que a minha estética tá meio estagnada. Então, tô buscando outros lugares. Mas porque eu realmente tenho reaprendido a amar muito a arte drag e entender que não tem por que eu sair desse lugar, porque esse lugar é muito único e muito meu. Se eu sair, vai só ficar vazio. Então... E eu queria te perguntar também sobre seu visual, porque acho que do momento que eu comecei a te notar nas redes sociais, tipo, parecia que você chegou muito pronta e com silhuetas, montações, maquiagens já bem consolidadas na questão de imagem. Como você desenvolveu isso? Como foi esse processo? Foi difícil? Foi muito pensado? Não foi nada pensado. Que loucura isso, porque eu às vezes converso com algumas amigas minhas que tipo, ai não, eu me montei na minha casa meses antes de sair montada. E eu nunca fiz isso. Nossa, acho que eu fiquei sei lá, 1 ano mais ou menos, me montando. Eu me trancava, eu morava com os meus pais ainda, eu me trancava no quarto e ficava lá. Você chegava do trabalho tarde, eles dormiam cedo, eu ficava lá. Às vezes eu pego aquelas fotos, eu falo, gente, parece que sabe quando aqueles documentários que mostram o fantasma na foto de alguém, era eu montada, assim. Eu acho que passei maquiagem na sobrancelha uma vez e falei, isso não vai funcionar. Vou sair de qualquer jeito. E foi isso que aconteceu. Como você pode ver desse no meu feed de Instagram. Depois eu vou olhar, fiquei curiosa. Não, as primeiras fotos não estão ali. Ah, entendi. Mas as que estão também passam o recado. Assim, eu acho que a coisa da minha estética porque isso é uma questão muito pessoal minha, enquanto mulher cis, e que, enfim, foi socializada enquanto mulher cis, porque eu costumava falar antes que a Lindy era o que eu sempre quis ser, o que a Lívia sempre quis ser, e que eu não podia ser. Então, como eu falei, eu sempre quis usar muito glitter, não sei o quê. Então, quando eu era mais novinha, assim, eu ia pra escola, tipo, usando umas super maquiagens. Eu usava batom colorido todo dia na escola. Só que isso, tipo, em 2010, que a gente não tinha euforia na cultura pop e que tava tudo bem usar muita maquiagem colorida. Então, realmente, eu era zoada por isso. Então, as pessoas na escola me conheciam como a menina do batom azul. Então, eu sempre usei a maquiagem e essas outras coisas pra me expressar enquanto pessoa. Mas também sempre encontrei uma repressão muito grande a isso. E também eu defendo muito a drag pra mulheres nesse lugar, porque a feminilidade e a drag são coisas completamente diferentes. São coisas muito diferentes. Então, o que eu faço enquanto drag queen não é o que uma mulher faria. Tanto que eu vou sair, tipo, com a minha namorada durante a semana e eu não saio montada. É um outro tipo de montação. Mas aí a gente entra num outro assunto. Mas eu não saio montada do mesmo jeito que eu saio na Lindy, 3 horas de maquiagem, sobrancelha colada e tal. Então, a drag veio muito nesse lugar pra mim de canalizar o que eu já queria dizer, mas não tinha espaço. Então, foi muito libertador. E acho que também a pandemia funciona muito a meu favor nesse sentido, porque eu não precisei sair montada se eu não tava me achando bonita. Se eu não gostava, era só eu não postar foto e era isso. Nossa, se fosse assim, eu não saia de casa nunca. Posso só complementar o que ela tá falando? Qual que você acha, que você tocou nesse assunto, e a gente ia chegar nele, qual que é o papel da mulher cis hoje na arte drag? Eu acho que é subverter esse conceito, porque eu acho que
quando a gente só enxerga homens cis, né, fazendo drag, por mais que também tenham muitas mulheres trans, eu sinto que essas mulheres são invisibilizadas, porque na maioria das vezes, principalmente pensando em Drag Race, a gente conhece elas antes de transicionarem, então eu tenho a sensação que a galera não leva muito em conta que são mulheres trans fazendo drag. Então, acho que o público continua vendo drag como um homem botando uma peruca e fingindo que é uma mulher. Então eu acho que quando mulheres cis fazem, ou mulheres trans que já estão estabelecidas como mulheres pro público, antes, né, depois de transicionar, tudo mais, eu acho que bate num outro lugar pras pessoas. Esse final de semana mesmo eu fui numa festa, e aí eu comentei, tava desmontada, comentei, faço drag e tal. Aí o menino virou pra mim e falou assim, como assim você faz drag? Eu falei, eu sou uma drag queen, tal, não sei o quê. Aí ele, não, mas você sintoniza com a vibe drag, assim, você se sente drag? Como Sintoniza assim? é ótimo. Foi novo, Eu fiquei tipo assim, como se fosse uma frequência de rádio. Mix Brasil, 106,3. Tipo assim, não, sou uma drag queen. E aí, quando eu mostrei a foto pra ele, aí o mundo dele mudou. Nossa, não, porque é muito diferente, não sei o quê. Então, eu acho que existe a transformação exatamente porque é esse lugar de... A feminilidade não é arte drag. E as pessoas precisam entender isso. Feminilidade também é um papel de gênero que a gente desempenha. E eu sou outra pessoa sem essa maquiagenzinha aqui. Do mesmo jeito que eu sou outra pessoa sem a minha maquiagem de Lindy, que vocês estão vendo aqui. Sou bonita igual, mas diferente. Entendeu? Acho que é nesse lugar. Sim. Você ia falar? Sim, mas agora eu tenho outra pergunta antes. Queria pegar no gancho de ser drag. Porque eu acho que esse tipo de conversa que você teve ali, que você citou, bate naquela questão de pessoas não entenderem exatamente o que é ser drag. Sim. Porque muitas pessoas confundem drag com gênero, pensam que de repente é uma identidade a mais que possamos ter. O que é para você ser drag? Eu acho que eu respondi essa pergunta já, então eu vou repetir a minha resposta. Pra mim, ser drag é me apropriar de mim mesma, do que eu quero ser, numa sociedade que diz que eu não devo ser, que eu não devo existir. Então, pra mim, drag é a maior ode de respeito a mim mesma. É isso. Maravilha. E aí, outra pergunta que eu tinha era Esse bloco não era meu? Eu sei, mas desculpa. Tô brincando. Passada. Então, uma das ideias que fez esse podcast nascer era a ideia de drag ser terapia, né? De poder curar feridas, e inclusive para entender até que forma as feridas davam forma para a drag. Então, você comentou de leve sobre bullying, e inclusive como existe talvez um vínculo entre o que as pessoas falavam, o que você fazia, com a maneira que você se monta hoje. Quão estreito é essa relação, você diria? Eu acho que não muito mais, porque foi muito tempo depois, assim. Eu passei por todas essas coisas até, sei lá, o primeiro ano do ensino médio, no máximo. E eu comecei a me montar depois que eu já tinha me formado. Então, eu acho que curou outras feridas, mas eu acho que pra mim a drag foi mais terapêutico no sentido de que eu sinto que eu sempre tive uma outra pessoa dentro da minha cabeça, que era a Lindy. E eu achava que essa pessoa falava tão alto que eu achava que ela era eu. E aí, agora que eu comecei a me montar, que eu comecei a trabalhar muito com isso, e ela começou a ter uma vida também, eu percebi que, não, eu consigo dar vida a outras coisas. E que coisa mais linda é isso. Mas eu não sei se eu acho que é terapêutico. Porque também agora tá num lugar de trabalho mesmo, que levanta outras questões na minha vida. Mas foi um processo de cura, sim, fazer drag pra mim. Muito bom. De volta com você. Vou refazer a pergunta. Você acha que arte pode ser terapêutica? Com certeza, com certeza. Acho que arte pode ser terapêutico, sim. Trabalho pode ser terapêutico.
Acho que não. No capitalismo, não. No capitalismo, o trabalho não é Não. terapêutico. É só você trabalhar 14 horas por dia. Recebendo R$10. Um assunto que a gente vem levantado muito nessa temporada, especificamente, é sobre o uso de substâncias, sobre álcool, né? Você falou que não costuma beber álcool, né? Porque mora longe e tal. Mas como que a gente tenta abordar isso por uma ótica não proibicionista, né, e tal, sem hipocrisia, sem culpa, né, mas como uma reflexão mesmo, né? Como é que você vê isso na cena drag hoje? É, babado. Eu acho que, na verdade, pra mim não é nem tanto sobre a cena drag, mas sobre a noite e sobre a noite LGBT. Faria até o recorte sobre a noite gay. Eu acho que existe, né, um abuso muito grande das substâncias, enfim, e cada um faz o que quiser com a própria vida. Mas eu tenho a sensação de que, tipo, a galera abusa e... Ai, amiga, pra mim é isso, assim, eu não quero me intrometer na vida dos outros, mas eu também fico muito triste de ver pessoas tendo suas vidas bagunçadas por causa disso. Então, é um lugar um pouco difícil, assim. Eu não tenho nenhuma história nesse sentido da minha vida, mas a gente convivendo nesse rolê é muito próximo, né, assim. Então, é até meio difícil, né? Eu fico pensando que eu tenho uma cabeça muito forte nesse sentido, porque eu tenho meu objetivo com clareza, eu sei por que eu tô na noite, por que eu tô fazendo drag, eu sei o que eu tô lá pra fazer, mas eu sei também que tem muita gente que não sabe, e eu vejo a noite mesmo como esse lugar que as pessoas se libertam dos problemas da semana, da vida normal, e... Faz a Xuxa, né? Libera geral, libera geral, libera geral. E aí eu acho que é um lugar perigoso, né? Porque é um lugar de vulnerabilidade. Então, me preocupa, mas também eu não tenho muito o que fazer, sinceramente. Isso é algo interessante também, né? Que eu acho que as pessoas, às vezes, o público, a plateia vê figuras poderosas, ferozes, potentes, né, no palco. Coitados. Porém, atrás da drag pode estar uma pessoa buscando uma fuga, escapismo, e que pode até estar se perdendo um pouco ali, né? Porque quando a gente começa a montar, nem todo mundo tem uma visão tão clara quanto você. Sim. E às vezes vai saindo para diversos lugares, de diversas formas. Não, e eu acho que até por causa do mercado de trabalho pra drag, é difícil mesmo você se manter focado, porque... Se você não cheira, não te deixam trabalhar. Mentira. 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 Mas eu digo no sentido de, tipo, de contratações, de construir uma carreira, de ter oportunidades. Não é uma coisa assim tão simples. Quando eu comecei a me montar, e que eu saía muito sem ser paga, né? Só pra dar um close nos lugares. E eu falava que eu saía pra fazer networking. E não ironicamente eu fazia isso mesmo. Só que, tipo, o networking é todo feito no fumódromo. E aí, tipo, como você faz um networking sem você se viciar em cigarro no fumódromo? E é um babado, assim, tipo... Porque eu tava muito nesse rolê, e aí eu cheguei a fumar uma época, mas isso começou a prejudicar muito a minha voz, assim, comecei a ter vários problemas, fui no médico, e aí eu falei, não, calma aí, né? Vamos dar um passinho pra trás, porque você fica o tempo todo andando nessa linha tênue, aí é difícil. Só pra gente fechar esse assunto, você faz o Nesp, né? Faço. Universidade pública, tudo vagabundo. Põe a música do Bob Marley aqui agora. Tipo, a gente sabe, eu sou Nespiana, sou ex-Nespiana. Mentira, diva! Letras. Você fez aonde? Que campus? Fiz em Assis. Eu amo. Lá no cu do Jeg. E aí, a gente sabe que o meio universitário, na minha época, né? É pior que faz... Acho que quando eu entrei na faculdade, você tinha 8 anos, 7 anos. Provavelmente. Que ano foi? 2008. Então é isso mesmo. 2008. Eu já tava ali larga.
E a gente sabe que o meio universitário é permeado por essas questões, né? Sim. O meio artístico também, né? Então imagina uma... Desculpa, tô tentando... Peraí, calma. É que tá me dando gatilho, que eu tô lembrando de coisas minhas. E a arte em si, ela é permeada por esse imaginário, né? Da boemia, né? A gente tem isso não de agora, né? Se a gente pensar no Oscar Wilde, por exemplo, quando ele escreve lá no Clube de Ópio, né? Tem todo um cenário criado em volta dos artistas para criar essa atmosfera de boemia, né? Você acha que esse imaginário cultural pode incentivar também as pessoas às vezes a pesar um pouquinho a mão, viver uma fantasia que não existe, né? Sim, com certeza, eu acho. Eu diria, na verdade, que a experiência universitária nesse sentido, aqui em São Paulo, da Unesp, não é tão intensa quanto nos outros campos. Chamou os outros campos de junkies. Não, é porque, tipo, aqui em São Paulo, como é um campus mais novo, o único departamento que é mais antigo aqui em São Paulo é o de música. Tô brincando, amiga, não precisa justificar. Mas eu ia explicar isso, porque, tipo, a vida universitária da Unesp de São Paulo não é tão estabelecida. Então isso é até uma questão que eu tenho levantado, porque eu tô produzindo festas pro meu TCC, tô produtora de festas agora. Drag queen produtora de festas, a louca. Tô fazendo uma graça com o TCC da minha sala. E aí a gente tá começando a fazer festas e a gente, no nosso campus, não tem essa cultura de festas. Então eu tenho a sensação... A minha irmã estuda na Unesp, em Bauru. E ela vive... outro rolê, de tipo assim, festa a semana inteira, festa o final de semana inteiro, que seja. Aqui a gente tem as festas de São Paulo. Eu vou prestar o Unesp esse ano, vamos ver se isso não muda. Então eu acho que assim, existe essa fantasia das pessoas, mas eu não sei se ela é tão apoiada pela Unesp daqui de São Paulo, só porque ela tá mais desarticulada. Não, eu quis dizer, tipo, no meio drag mesmo também, tá. assim, sabe? Da noite. Não, né? com certeza, porque eu tenho essa sensação de que as pessoas... Algumas, né? Lógico, não é todo mundo, mas muita gente chega perdida, querendo se descobrir, querendo entender o que tá acontecendo. E é ótimo, é lindo. Eu adoro ver esse processo. Mas a gente encontra muita gente ruim no meio do caminho, né? Então... Pra você que tá tentando se descobrir... Se pare. descobre na sua casa. Pare, porque você vai chegar aos 40 anos tentando se descobrir ainda. Então pare agora. Eu queria perguntar sobre suas experiências de se montar no CPTM. Bi. Porque eu tenho acompanhado seus reels e vi os perrengues, os momentos, e fiquei imaginando as reações. Como é essa experiência? O que você nos conta? É menos curioso do que eu achei que fosse ser, pra ser sincera. Assim, a galera olha muito, se surpreende. Teve uma época que eu pegava muito trem, assim, de noite, e eu vinha me montando, sei lá, 10 horas da noite. Aí era meio mais puxado, porque às vezes vinha uma galera indo pro rolê também, mas tipo assim, uns moleque, que já estavam muito agitados eles, e eu tava sozinha. Tava agitado. Então eu ficava meio assim, nessa dúvida. Mas durante a noite, às vezes é legal, mais aqui no centro, porque a galera acha legal e vai falar comigo e conversa e tal. Acho que o dia mais legal que eu me montei assim na CPTM foi um dia que eu me montei indo pro Lollapalooza ano passado. Porque eu, enfim, tinha um monte de compromisso no dia e queria ir no festival. Aí eu cheguei lá na CPTM, tipo, 1 hora antes do que eu ia chegar lá e me montei lá, sentada na plataforma. Então a galera que tava indo pro festival também me viu saindo do trem, indo. Aí, tipo, super elogiaram e tal. Então, é legal por causa disso, mas eu tenho a sensação também que o paulistano é um povo muito, assim, fechado. Porque também não dá pra ficar dando trela, né, pro tanto de maluco que tem nessa cidade. Então, o povo não interage muito, não. Não bastava os malucos que tem aqui, ainda vem maluco de fora, né? Juro, imagina. E vamos falar sobre algumas marcas mais específicas. A sobrancelha.
você aham. usa. E também os tecidos no cabelo. Sim. Como essas duas coisas chegaram a se integrar na imagem da Lindy? Então, o tecido no cabelo tule, né? Foi porque eu gosto muito desse tecido, porque ele dá volume e ele é muito barato. E aí, quando eu fui fazer a capa de Particular Pandemônio, que foi a minha primeira música, eu tinha R$10 um sonho, a louca. Eu tinha dinheiro pra contratar o estúdio e o fotógrafo, e aí o resto eu falei, eu vou me virar com o que eu tenho aqui na minha casa. E, na verdade, eu já tinha feito esse negócio com tule, porque durante a pandemia eu fiquei muito interessada na estética cyberpunk e naqueles cabelinhos de cyberlocks, assim, sabe? Só que o cyberlocks, ele é feito com um material que você não acha no Brasil. Tem que Sabe que comprar. tem na Shein, né? É, agora, né? Quer dizer, é que eu não comprava na Shein antes. E demora pra chegar, entendeu? Aí eu fiz um projeto durante a pandemia que eu ganhei um edital da Aldir Blanc. E aí eu fiz um clipe que era uma paródia. E aí, nesse clipe, era toda essa estética cyberpunk e eu queria esses cyberlocks. Só que era tipo, eu tinha 1 mês pra fazer o clipe e ia demorar 1 mês e meio pra chegar os cyberlocks. Aí eu falei, vamos pensar em outras soluções. Aí eu vi que o tecidinho do cyberlocks parecia com tule e falei, será que dá certo? Quer dizer, primeiro eu comprei... Sabe aqueles tubos de passar fiação? Comprei isso. Sim. Não, nos apoio. É um tubo amarelinho. Você já viu? Tá bem. Já, não conheço. Não, ela sabe, com certeza. Ah, Aqui não tem, tô porque procurando aqui, tá conservado, né? Tá bom aqui. Mas quando você vai, assim, em lugar de construção, é comum. É um tubozinho, assim, de... Não é PVC, mas é plástico, é não um material plástico, duro. E ele é amarelo, assim. Aí eu pensei, talvez funcione, mas não funcionou. E aí eu tinha, tipo, pouquíssimo tempo pra resolver. E falei, vou testar com tule. E deu super certo com o tule. Aí primeiro, na verdade, eu fiz um cabelo ruivo que eu tinha, que foi pra esse clipe. E aí depois eu comecei a testar de outros jeitos. E aí virou a minha marca. E eu amo, eu adoro. A sobrancelha, na verdade, foi porque eu queria muito fazer delineado gráfico ano passado. Eu amava delineado gráfico muito. Não que eu não ame mais hoje, mas acho que eu já cansei um pouco. Tô querendo achar outras coisas. Mas eu amava muito delineado gráfico. Queria fazer delineado gráfico. Comecei a fazer muito e comecei a ter muita preguiça de desenhar a sobrancelha. Era a pior parte da maquiagem pra mim, fazer sobrancelha. Não sei pra vocês, assim, mas... Nossa, deixar as duas simétricas. Tipo, acho que eu levava uns 30 minutos só na sobrancelha. Aí isso me dava muita preguiça. Eu já me rendi a arriscar loucamente, assim. Falar, foda-se, vou ser selvagem. É isso que eu tô falando, isso cria identidade, entendeu? Aí eu comecei a falar, bom, já que eu não vou fazer sobrancelha, então eu tenho que colocar uma coisa no lugar. E é engraçado que as pessoas falam pra mim, adorei sua sobrancelha. Mas quando eu desenho, eu não penso como uma sobrancelha. Eu ainda penso como um delineado. Então é isso. Aí eu comecei a escrever meu nome também, porque às vezes eu falava meu nome na balada e as pessoas não sabiam. Aí eu falava aqui, ó. E ficou, foi isso. Arrasou. Agora vamos falar de coisa boa. Sobre Meu o Deus. hit Terme. do inverno. Don't touch, it's art. Pois é. Me conta sobre essa música. Porque eu tenho escutado ela em loop, tô gritando ela na rua. Eu amo. Pegou. Muito obrigada. Conta a história dessa música. Amiga, eu escrevi essa música em 2021. Por incrível que pareça, eu tinha brigado com o meu pai no dia. E aí, eu não sei porque eu pensei nesse refrão, tipo, não sei o que, don't touch it's art. Mas, tipo, num sentido de, eu sou muito melhor do que você. Porque eu, sei lá, tava com raiva, escrevi, tava tomando banho. Nunca esqueço, tava tomando banho. Abri o bloco de notas, escrevi o refrão e larguei. Aí, um tempo depois, eu parei pra trabalhar nas minhas músicas. E a minha referência pra essa música é Comme des Garçons, da Rina Sawayama. Com a Pablo, inclusive, o remix que elas têm. E aí eu olhei pra esse refrão e falei, eu acho que dá pra falar sobre mais coisas aqui. Nem lembro como eu pensei em falar sobre drag, em falar sobre... Nem lembro mesmo, porque foi uma semana que, tipo, acho que eu escrevi 10 músicas em uma semana, porque eu precisava entregar. E aí saiu essa, ficou super legal.
peguei um pouco de referência da Lineker também, assim, nos primeiros versos, das harmonias que ela constrói, que eu acho muito lindas. E aí ficou também. Aí eu resolvi que eu queria fazer essa música esse ano, depois que eu lancei Pandora. Falei, tá, ela já tava pronta, eu sabia que ela era muito boa, eu gostava muito do refrão dela. E queria que ela fosse música pop, mas um pouquinho mais puxada pro eletrônico, que é o que eu tenho me interessado agora, né? E aí, o Luke, que é o menino que produziu, né? A gente se conhece da Unesp. Ele estudava música lá, se formou em música lá. E ele é DJ de trance e tal. E ele tava começando a se aventurar no house. E aí teve um rolê lá na Unesp, que a gente se reencontrou depois da pandemia. Ele falou, amiga, eu tô querendo produzir um house, vamos fazer alguma coisa juntos. Eu falei, tá bom, vamos. E aí fizemos e ficou incrível. Na música originalmente não tinha o verso que fala os nomes todos. Mas eu queria muito fazer um verso assim na minha carreira, na minha vida. E aí, tipo, quando eu mandei a melodia, né, pra ele, assim... Normalmente eu escrevo as músicas, eu escrevo a melodia, escrevo a letra e faço a harmonia. Aí ele fez o beat em cima do que eu mandei pra ele. A gente mudou a harmonia juntos, ele me ajudou a refazer a harmonia. E aí ele me mandou uma demo, né, assim, com o vocal que eu tinha mandado pra ele, mas já dava pra ter uma noção. E aí eu falei, nossa, mas acho que tá faltando alguma coisa ainda nessa música. E aí eu falei pra ele, amigo, acho que eu tenho que botar um verso falando o nome das drags. Porque... E ele falou, você tá doido? É esse momento... Não, o que é engraçado é que ele não tem nada a ver com esse rolê. Tipo, ele é um boy hétero. Mas é porque ele tava muito interessado mesmo. Ele falou, amiga, eu gosto muito de house. E eu sei que é um gênero historicamente LGBT. E de pessoas pretas também. Então, eu acho que nada mais justo do que eu trabalhar com alguém que tá envolvido nesse meio. E que vai entender do que a gente tá falando, pra não ser uma coisa vazia também. Então eu acho que ele tem uma postura muito respeitosa mesmo, em relação à cena, em relação a isso tudo. E por isso é tão gostoso de trabalhar com ele, eu acho. E aí, enfim, falei pra ele isso, e ele falou, tá bom, amiga, se der certo, me manda aí. E aí, tipo, fiz em um dia o verso, e é a melhor coisa da música, eu amo muito esse verso. E foi isso, é muito bom e eu amo, porque tipo, foi o que eu falei, sabe, a nossa cena é muito potente. Não, eu falei só da Pabllo, mas a nossa cena enquanto drags, enquanto artistas LGBT, é muito potente quando a gente olha pro resto do mundo, sabe? Não é nem drag, mas sei lá, a gente ter nem Mato Grosso na nossa cultura é tão importante. E outros nomes que o público geral não conhece, né? Então, tipo, a galera que acompanha Drag Race aqui do Brasil não necessariamente conhece a Alexia Twister. E aí eu tenho vontade de me matar. Porque, porra, como vocês não conhecem a Alexia Twister, gente? E aí eu acho que esse verso eu quis, tipo, dar voz também pra essas pessoas. Eu até postei um trecho no TikTok falando os nomes, né, mostrando as fotos. E aí alguém comentou, tipo, nossa, mas cadê a Pabllo? Porque ela é a drag mais importante do nosso país, que não sei o quê. Eu fiquei tipo, gente, eu não preciso falar da Pabllo. Eu não preciso falar da Glória. Vocês já conhecem elas. Eu quero falar de quem vocês não estão prestando atenção. E deveriam estar. Então, tipo, todos os nomes eu pensei muito milimetricamente, assim, pra poder incluir pessoas que eu acho muito importantes e que não são vistas. E também acho que foi um momento de incluir outras expressões de drag, né? Então, nesse verso eu falo da Claudia Wonder, falo da Maria Alcina, falo da El, que maravilha. Que pra mim são 3 mulheres que eu considero drag queens. Por mais que a gente, enquanto sociedade, não as veja assim. Porque pra mim a gente só não vê elas assim porque elas são mulheres. E, assim, são lendas do entretenimento brasileiro que mudaram o jogo e que a gente olha pra elas até hoje. A gente só não dá crédito. Então, eu quis usar esse momento como uma ode mesmo. Olha, somos vanguarda, para frente, avante. Eu gritei. Eita, como caneta, né? Isso foi perspicaz. Mas também, a parte que eu mais gostei, além dos nomes, que são todos maravilhosos e merecem ser citados, mas obviamente numa música dessa não dá pra colocar todos os nomes. Sim, lógico. Eu acho que o que você colocou quando você fala
Nascem estrelas em cada porão, não importa o RG, é a sua expressão. Sim. Para mim, é um resumo maravilhoso de drag no Brasil, assim. E um dos motivos que eu amo estar em São Paulo e continuar estando em São Paulo é porque é isso, sabe? Por onde que a gente vai, cada buraco que a gente se enfia, Sim. a gente descobre mais uma pessoa doida se montando, se desmontando. Mas sabe, são tantas Sim. personalidades, talentos, Sim. expressões diferentes que fazem a nossa cena o que é. Uhum. E eu acho que você pegou Amiga. nessa parte. Sim. Amém. Eu não lembro se eu escrevi essa parte antes ou depois do que eu vou contar agora aconteceu, mas eu tava conversando com uma amiga minha que se monta, que eu só conheço por causa da drag, e a gente tava numa festa e ela se desmontou no meio da festa. E eu fiquei tipo, você se desmontou, tava tão bonita e tal. Aí ela falou, não, amiga, porque eu tenho que ir pra casa e meus pais não sabem que eu me monto. E tipo, a bicha já faz drag faz 4 anos e é uma drag belíssima. E ela costura as roupas dela. E aí ela me falou que, tipo assim, ela esconde as roupas dela no trabalho. E, sei lá, debaixo da cama. E as maquiagens debaixo da cama. E lógico que eu achei muito triste, mas eu fiquei pensando, tipo... É isso, quantas estrelas a gente não tem aqui. E aí as pessoas veem a gente montada e nem imaginam, né? Que, tipo, a gente passou por tudo isso, que a gente passa por tudo isso. Então, é isso. Essa música, pra mim, é a minha carta de amor à arte drag. E que mais? O que vem agora? O que promete os Amiga, próximos um meses? EP esse ano. Vem um EP esse ano. Malhação? Vem. Você para. Já falei, não vou pra academia, a louca. Fazenda. Ô, amiga. Agora vamos seguir então para nossas perguntas mais persistentes da cena drag, ou pelo menos do nosso podcast. Meu Deus. Bom, sobre drag como terapia, acho que ela já respondeu, Sim. né? Então a gente vai pra ela. A mais temida. Meu Deus. A tão esperada. O que A será que vem aí? pergunta mais ousada. O melhor momento desse podcast. Drag pode tudo? Não sei, hein? Teve uma época que eu diria que sim. Mas às vezes eu lembro que drag... Às vezes é um boy de peruca. Aí, nesse caso, pra mim não. Se é mulher cis e travesti, pode tudo, meu bem. Faça o que você quiser. Agora, boy cis, cuidado. Você tá montada, mas você ainda é um boy. Calma aí. Eu posso fazer uma pergunta só pra gente fechar agora mesmo, ó. Porque é uma questão que tem me provocado reflexões. Eu ainda não sei muito o que pensar sobre. São as próteses de silicone, né? Que principalmente os homens cis têm usado. Os boobs. For Tem queens. um Boobs termo. for Queens. Boobs for Queens, né? E tem os peitos de silicone que eles vestem como colete, tem bunda. E tem também, na verdade já havia muitos coletes de silicone pro pessoal tem fetiche em látex, usava e tal. Mas agora isso virou um mercado pra drags também, né? Dessas fantasias de simular o corpo de uma mulher cis, inclusive com Uma genital, buceta. né? Eu queria saber de você, o que você pensa disso? Amiga, agora você polemizou, hein? Porque olha... É porque eu já tô querendo falar disso há muito tempo Não, e nunca vamos tive a falar. oportunidade de falar, sabe? Sim. Se eu postar isso no Twitter, eu vou ser cancelada. Nós duas. Então, Mas é isso. Amiga, eu acho extremamente problemático. Mesmo assim. Quer dizer, eu acho que a arte é pra ser incômoda e pra gente refletir sobre. Mas o que me incomoda é que eu não vejo desses meninos que se montam, que estão usando próteses, essa reflexão. Eu não vejo essa preocupação. O que eu vejo é, quero me sentir gostosa, quero me sentir uma mulher gostosa e sexy. Então, tem até o vídeo, né, de uma drag famosa, que eu não vou falar o nome, porque eu não tenho dinheiro pra pagar advogado, que ela põe aí umas próteses e vai em lugares de circulação popular e um vídeo, me vejam aqui andando em tal lugar, tipo, o que isso acrescenta? Se a gente Nada. pensar na arte drag, né, como um divisor de águas, e assim, você pode ser só bonita, tá? Você não precisa tudo ser bem. uma drag marxista, mas tem que ter um pouquinho Lógico. de bom senso, né? sim, não, eu concordo completamente, assim. Eu já
cheguei no ponto de eu ver um boy montado com uma prótese que tinha uma buceta e ele, tipo assim, brincando, mostrando pras pessoas. E, tipo assim, gente, não é fantasia. Desculpa se vocês acham que a gente é uma fantasia, mas não é uma fantasia. A gente, eu digo, pessoas com vulva, né, e tudo mais. Não. Até porque eu não posso tirar isso daqui e sair andando na rua sem as implicações de me portar como uma mulher. Não posso. Eu não tenho essa opção que você tem. Então, quando eu digo que eu acho problemático, é nesse sentido, porque eu não vejo essa consciência. E eu até cheguei a comentar que eu tenho um incômodo, né, com Drag Race, porque nessa última temporada quem venceu foi a Jimbo, não foi? No All Stars? Foi a Jimbo. Que assim, nesse sentido, é uma bicha super problemática. Que mexe nesses lugares e que eu não acho que é de uma forma revolucionária. Eu acho que é de uma forma de chacota mesmo. E que... clichê, né? Assim, e me incomoda muito que quando a gente, mulheres, levanta essas questões, a gente é taxada de transfóbica, a gente é taxada de radfem, que seja nem só radfem, gente, mas não precisa ser pra questionar esse tipo de coisa. Não, mas a mim me causa incômodo também. É lógico. E eu vou ser sincera, eu comprei uma. Uhum. Só que eu não consigo usar porque me deixa muito incomodada. Porque eu pensei, já que as gays cis usam, eu posso usar também, enquanto eu não ponho o meu silicone. Sim. Mas não consigo usar mais, não consigo. Usei uma vez só e... Não, eu acho que pra pessoas trans realmente bate num lugar diferente. Por isso que eu digo que o meu incômodo é porque não existe esse questionamento, Sim, assim, sim. sabe? Lógico que pessoas trans não são impossíveis de errar, lógico que não. Sim. Mas... Tirando eu, claro. Mas eu acho que existe um outro sentimento em relação Sim, àquela sim. coisa. E, pra mim, o grande diferencial é isso. Tipo, não é uma fantasia que você pode simplesmente tirar e andar na rua como se você não tivesse um monte de privilégio. Sim, exatamente. Porque o que me incomoda é isso. E, na verdade, assim, eu já cheguei a discutir sobre esse assunto. E já cheguei a ser cancelada por isso. Porque... é isso, quando a gente fala, quando a gente questiona homens gays nesse meio, tá errado. E não, gente. Às vezes vocês estão errados. E assim... Viu? Desculpa, falta vezes. uma autocrítica, assim. Então, pra mim é isso, o incômodo. Não haver um questionamento, não haver uma consciência do que você tá fazendo. Tá, você quer comprar uma prótese, mas por quê? Que fantasia é essa que você quer passar? Porque, tudo bem, toda drag é uma fantasia e de boa. A Lindy também é uma fantasia em muitos sentidos. Mas eu sei o que eu quero comunicar. O que você quer comunicar com isso? Porque a sua mensagem pode ser misógina. Você vai bancar que você é misógino? Você bancar de boa. Essa linha de fantasia, a drag é muito interessante, né? Porque pelo menos dos últimos, 5 anos, eu pelo menos acompanho uma conversa mais ativa nas redes em volta do carnaval, né? Uhum. Cada ano a gente volta ao tema o que é fantasia e o que é, Exato. sabe, quais são os limites de uma fantasia, Sim. os limites de bom senso, de respeito envolvidos. Eu tenho a impressão que essa conversa ainda não bateu na bunda da comunidade drag. Não. De tipo, tá, drag pode tudo no sentido de que você pode se montar de qualquer coisa, mas quais são os limites de bom senso nisso, sabe? Onde que uma montação pode cair num lugar de fantasia e num lugar de fantasia que... Drag... Não. Aí, põe um pi no drag... Põe um pi de novo, vai. Você lembra? É uma drag que fez uma performance, isso antes da pandemia, né? Ai, da Ku Klux Da Klan. Ku Klux Klan, com Sim. um bebê sangrando. Então não pode. Então, essa conversa não vai ser resolvida aqui hoje, mas a gente tá vendo A gente que é entrou no necessário. tópico. Diagnósticos finais. Diagnósticos finais. Vamos Meu lá. Deus, é agora o momento. Pensando, hoje eu não vou trazer a psicanálise, eu vou trazer um ponto de vista mais fenomenológico. Fenomenológica. Nossa. Fenomenológica.
pensando de um ponto de vista fenomenológico, no que tange ao conceito específico da questão latente da crise do desejo e versus a realidade do conceito do ser, quando se é, quando não se é, pode ser, e quando se pode ser, trazemos dentro de nós intrinsecamente uma vontade de descolar daquilo que não foi conceituado no parâmetro da existência. Então, o meu diagnóstico é de lacre crônico. Que ódio. É isso. Então tá. E, diferente de uma receita, eu gosto de sugerir uma dragatividade arte terapêutica Boa. para abrir possibilidades. E quando a gente estava falando antes, eu lembrei de como que eu gosto de ver e rever os threads no Twitter de lugares inusitados que Jessie J perfumou, que Lady Gaga perfumou nos estacionamentos, nas festas de 15 anos, nos diversos lugares. E eu pensei, falando da CPTM, a gente merece um show Na CPTM? XOXO, ou no trem em volante, movendo, ou talvez numa estação, sabe, numas 10 da noite, numa sexta-feira da Paulista Augusta, com bastante movimento. Porque eu acho que teria público, teria interesse, a gente sabe que tem conteúdo. E podia, sabe, divulgar esses nomes da cena drag. Acho que seria o momento. É um desafio, né? É isso. Vou aceitar. Vamos ver se eu vou cumprir. Ótimo. Se cumprir, posta. Lógico, e marco, óbvio. Na estação Lapa de Baixo, tem no final da plataforma da direita, tem um banheiro que tá inutilizado. Não me perguntei porque eu conheço aquilo. E dá pra fazer um show lá, eu acho. Né? No banheiro? Amiga, já fiz muito show em banheiro. Quando eu tava na escola. Pensando agora também, Pinheiros, 9 da manhã numa segunda-feira. Imagina aquele vão de baixo, vai cantar para trilhões. Nossa. Ali. O inferno do Dante. Nossa, ali. Sim. Suas redes, onde que as pessoas possam te seguir, te apoiar, te mandar amor. @LindyXOXO_ é Lindy com Y no final. Não sei se vai aparecer escrito aqui. Se aparecer, vai me facilitar a vida. Mas é LindyXOXO em todas as redes sociais. No Instagram, no TikTok, no YouTube. Tem todos os meus videoclipes, porque eu sou cantora com videoclipes, diva pop completa. No Spotify, em todos os lugares, gente. Me achem, me procurem, mas não me sigam. Na rua. Podem te seguir na rua? Não. Não, porque eu tenho... Ia falar o que eu tinha, até esqueci o que eu tenho. Além de uma memória muito prejudicada, eu tenho tique. Então, de repente, se estiver me seguindo, vai perder um dente, né? Vai levar um olho roxo. Vocês podem me seguir em todas as redes como @PiorDrag ou @PiorShow, que é o meu trabalho paralelo aí com o Pior Drag. E atualmente vocês podem me seguir na @Abacaxi, antes que eu mude meu @ de novo. E nosso podcast também está presente no Instagram, @Dragnóstico. E, obviamente, no YouTube, onde talvez você esteja nos vendo já, ou no Spotify. O Dragnóstico é um podcast da Drag Therapy com produção da Compasso Collab. Sigam o Dragnóstico no Spotify, Instagram ou pelo canal do Drag Therapy no YouTube para receber a sua próxima dose assim que sair. Mais uma? Mais uma aquela. Mais uma? Passa. Aqui, você quer que eu faça ou você faz? Vai. Pra gente fechar, agora fechou mesmo. Tá. Aproveitando que estamos só nós aqui neste confessionário. Qual foi o seu maior pecado, drag? Meu maior pecado drag? Usar a base da Ruby Rose, eu acho. Acho que é isso. Esse eu ainda comento. Porque faz mal pra pele, né, amiga? Mas é tão barato. Aí eu uso.